Manchete do UOL. Olha só, tá preocupado com o seu bolso? Gasolina e diesel vão ficar mais caros. Já vou te explicar. O diesel vai ficar mais caro porque deve vir em breve aí um reajuste da Petrobras. A Petrobras tem reunião do seu conselho de administração hoje, mas a gasolina vai subir por causa do ICMS. O Vanderlei Preito, sobrinho, preparou uma matéria que está explicando aí tudinho, bonitinho. A gasolina e o diesel vão ficar mais caros nos próximos meses em razão da defasagem de preços, o que está sendo praticado aqui, o que está sendo praticado lá fora, e o reajuste do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviço, que é cobrado pelos estados. Os reajustes vão pressionar a inflação, principalmente a dos alimentos, né? O diesel é usado aí pelos caminhões que transportam alimentos pelo país todo e vai se transformar numa dor de cabeça para o governo Lula, que está tentando conter a subida de preços. Como a gente te contou, na segunda-feira, a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, avisou o Lula que o preço do diesel vai subir. E aí eu vou trazer para vocês um bastidor que eu apurei hoje, um pouquinho antes de entrar no ar no jornal, tá lá na coluna. Vou clicar aqui também para vocês darem uma olhada, tá logo embaixo da manchete. O que o governo quer? O governo Lula gostaria de manter os preços do diesel abaixo dos preços praticados no governo Jair Bolsonaro. Não existe uma ordem nesse sentido para a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, até porque não tem como controlar muito fatores como variação do dólar ou preço no mercado internacional. Se o preço do petróleo explodir no mercado internacional, não é possível fazer isso. Mas a área política do governo, eu apurei, acredita que é importante não abrir essa brecha para críticas da oposição e tentar garantir que o diesel siga mais barato do que no governo Bolsonaro. Tudo é uma questão de comparação, me disse um auxiliar do presidente Lula. Por que essa importância do diesel? Porque o diesel é o principal insumo dos caminhoneiros. Os caminhoneiros são muito sensíveis à influência do bolsonarismo e têm capacidade de organizar grandes manifestações pelo país. Todo mundo vai se lembrar aí do que aconteceu já no governo Bolsonaro, do que aconteceu após as eleições. Quais que são os números? Segundo dados lá da ANP, da Associação da Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do diesel na semana passada, médio, tá? Porque varia demais pelo país inteiro, conforme o imposto que é praticado nos lugares, em relação ao frete. Estava R$ 6,17 o litro na bomba. No governo Bolsonaro, na última semana de dezembro de 2022, estava R$ 6,38. Vocês vão ver que a diferença parece pequena, mas o preço praticado pela refinaria na Petrobras, ele tem vários outros fatores, é um preço diferente desse, tem a mistura do biodiesel no meio disso. Eu pedi o setor para calcular para mim e tem uma brecha grande ainda para a Petrobras manobrar, tem até uns 24% ainda para ela subir. E a defasagem, os cálculos da Petrobras aí no diesel, é de uns 11%. Então, teria uma margem para a Magda atuar, reajustando o preço do diesel, sem o governo ter que lidar com a propaganda da oposição, dizendo que o diesel no governo Lula está mais caro do que o diesel no governo Bolsonaro, que é algo que ele já tem que lidar na gasolina. Na gasolina hoje, se você olhar no preço, lá na mesma tabelinha da ANP, a gasolina hoje, preço médio, está R$ 6,19 o litro, e no governo Bolsonaro estava R$ 4,96 o litro, preço médio. Josias, tenho que conversar isso com você. O governo não deveria interferir diretamente nos preços da Petrobras. A gente sabe que na prática não é bem assim, as fontes tentam garantir para a gente que isso não está acontecendo, mas a estratégia dentro do governo hoje é tentar evitar essa comparação do preço do diesel. Você acha que isso é sensato? Não é? Deveriam respeitar um pouco mais a Petrobras ou tem razão em ter essa preocupação? Não orna com a definição dos preços dos combustíveis no Brasil, né? E o mais irônico nessa história, Raquel,
é que o governo está enfrentando agora uma mandracaria que foi criada pelo Bolsonaro no ano de 2022, ano eleitoral, Bolsonaro em dificuldades para obter a reeleição. Ele produziu muitas mágicas e nessas mágicas ele tirou muitos gambás da cartola. Um dos gambás que o Bolsonaro retirou da cartola foi uma lei complementar que foi aprovada. Aliás, o gambá foi avalizado pelo Congresso, aprovou-se uma lei complementar e por essa lei houve uma mudança no cálculo do ICMS dos combustíveis e passou a ter um valor fixo por litro. Tem um nome técnico aí, a alíquota ad rem. Então, os estados passaram a cobrar um preço fixo, uma alíquota fixa pelo litro do combustível. Evidentemente, os estados perderam dinheiro com isso. Para tentar invernizar o percentual do Bolsonaro na pesquisa eleitoral, os estados foram sacrificados. E o Bolsonaro não se reelegeu e ficaram esses gambás para o novo governo administrar. Um deles é esse. A partir de 2003, foi estabelecido já, 2023, já governo Lula, foi estabelecido um cronograma para restabelecer as alíquotas de ICMS nos estados. Os governadores celebraram, inclusive governadores vinculados ao Bolsonaro, porque era preciso restabelecer o prejuízo que o Bolsonaro, a mandracaria do Bolsonaro, produziu no caixa dos estados. Então, agora a Petrobras, a partir de sábado, agora vai haver um reajuste, um desses reajustes do ICMS, que vai elevar o preço da gasolina, do diesel, a partir de 1º de fevereiro, sábado. Esse é um aspecto. O outro é a variação do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que também submete a Petrobras à necessidade de ajustar os seus preços internos no Brasil, né? Então, são esses dois problemas que o Lula precisa administrar. E a Magda Chambriard, que é a presidente da Petrobras, avisou, foi ao Palácio do Planalto, numa reunião com o presidente, e falou, olha, vamos ter que reajustar o preço dos combustíveis. Primeiro, porque vai haver esse reajuste do ICMS, que viria e independe da vontade da Petrobras. Segundo, porque é preciso ajustar os preços da companhia aos valores do barril de óleo no exterior. Esse barril do óleo, o governo pode manobrar ali, convém, não convém. Evidentemente, o mais adequado seria que o governo permitisse que o preço dos combustíveis flutuasse. Mas essa necessidade chega, Raquel, daí a discussão sobre a conveniência ou não de segurar os valores do reajuste, de permitir que a Petrobras navegue segundo os preceitos do mercado, porque chega num momento ruim para o presidente. A inflação está acima das metas do Banco Central, isso leva a que as taxas de juros fiquem acima de um patamar que seria razoável, e o aumento, sobretudo do diesel, você realçou, Raquel, o Brasil no Brasil os alimentos são transportados pela via rodoviária. Aumentou o diesel, aumenta o preço dos alimentos, que já está acima da variação da inflação, que está subvertendo a meta que o Banco Central precisa perseguir. A inflação dos alimentos é mais alta até do que a inflação, que já é alta, a inflação geral, e já está sendo percebida pelo consumidor há muito tempo, e agora a Quest acaba de informar que 83% do eleitorado está impaciente com o preço dos alimentos. Aumentou o diesel, aumenta mais ainda os alimentos, e isso bate diretamente na popularidade do presidente. Daí o drama com o qual lida o Lula nesse momento, Raquel, daí a submissão dos pressupostos econômicos com os quais a Petrobras lida às conveniências políticas do Palácio do Planalto. Como isso vai ser administrado, nós vamos saber rapidamente. Gente, intervalo curtinho, volto já já. Thales, enquanto isso, vou trazer também aqui mais uma informação. Tá ligado com a economia, a gente vai costurando as coisas aqui.